Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos dando início a mais um trimestre agora o segundo trimestre de 2013. Glória a Deus. Quando vamos estudar a família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. E a lição de número 1, família, criação de Deus. Nós não estamos transmitindo ao vivo, quero aqui justificar os nossos irmãos do Portal Escola Dominical. Estamos tendo alguns problemas na nossa internet e por isso a transmissão ao vivo está suspensa por prazo indeterminado. Então os irmãos orem para que nós, sabe-se lá quando vai poder resolver esse problema. Se não vai poder resolver até a volta de Jesus, Jesus já voltou e é melhor ainda. Amém. Amém? Vamos para o nosso hino. Por isso que tinha que estar um segundo aqui. Eu falei para o Silvio, abandone isso e fica ali. Mas não vai ser usado. Não vai estar ruim. Aleluia, Jesus.
Zezinho. Esse é o nosso esse bonito hino é o objetivo nosso nesse trimestre. Que o estudo da família sirva para que o Senhor venha nos abençoar. Que a nossa família possa estar mais de acordo com a vontade de Deus quando, após o término desse trimestre. É um assunto que fazia 9 anos que nós não estudávamos. Né? Nós estudamos, a última vez que nós estudamos a família foi no segundo trimestre de 2004. Então faz 9 anos. E vendo os meus apontamentos dos 9 anos atrás, eu pude perceber que a situação da família nesses 9 anos piorou sensivelmente. Coisas que nós falávamos lá naquela época, que poderia acontecer, já aconteceu, já teve coisa pior. Não é? Então, nós vivemos hoje uma crise muito grande da família, e isto é bíblico. Jesus disse que nos dias próximos à sua vinda, nós estaríamos como os dias de Noé e como os dias de Ló. E tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló, pelo que a gente vê na Bíblia, havia um total menosprezo pela família, um total desprezo pela família. Jesus disse que nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Então havia uma total falta de respeito para com a instituição do matrimônio, com o casamento. Nos dias de Ló, havia uniões livres, havia só a sodomia desenfreada, e nós também vemos que tudo isso trouxe o juízo de Deus, seja o dilúvio, seja a destruição de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, e é por isso que nós precisamos estudar a respeito da família, porque vivemos dias de menosprezo da instituição familiar. Vivemos dias em que precisamos pedir a Deus misericórdia para manter as nossas famílias. O alvo dos ataques do adversário das nossas almas hoje é a família. A família, por isso que o nosso trimestre diz, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. O principal alvo do diabo é a família. Por quê? Porque com a família, como eu escrevi no nosso esboço, com uma cajadada só, o diabo mata todos os coelhos. Não é dois, mata todos os coelhos. Porque destruindo a família, você destrói os membros da família. Destruindo a família, você destrói o lugar propício que Deus criou para se encontrar com o homem. Destruindo a família, você destrói a igreja, porque a igreja é composta de famílias. Destruindo a família, você destrói a sociedade, porque a família é a base da sociedade. Ruindo a base, rui tudo. Se nós pegarmos todos os problemas que nós temos hoje, os problemas sociais, todos têm como fundamento, como causa geradora, a destruição da família. Vejamos, por exemplo, a violência. Olha, a violência, essas pessoas violentas, esses bandidos que estão aí, sem dó, nem piedade, onde está a origem deste caráter deformado destes homens? Eles não tiveram família. São órfãos de pais vivos. Se nós formos ao problema das drogas, nós vamos encontrar por que as pessoas recorrem às drogas. Porque não tem estrutura familiar que as tivessem dado uma condição de suportar as adversidades da vida. Não foram devidamente educadas e por isso hoje recorrem às drogas. Houve aí um artista famoso aí, saiu um laudo essa semana, morreu de overdose. Por quê? Porque não conseguia administrar a falência do seu casamento. Então nós vemos aí a
influência da família. E se formos perguntar para qualquer dirigente de igreja hoje, ele vai dizer que mais de 90% dos problemas que ele tem na igreja tem origem familiar. Os escândalos, as divisões, tudo isso tem origem familiar. Então, o diabo, atacando a família, ele destrói com uma cajadada só, mata todos os coelhos. Mas por que o diabo se insurge preferencialmente, de forma predileta, contra a família? Porque a família é a criação, obra-prima de Deus. E o diabo se revolta contra tudo que Deus fez. E quando Deus criou a família, a família é a obra-prima de Deus. Quando a gente vê os capítulos 1 e 2 de Gênesis, a criação do mundo, nós vamos perceber que a última coisa que Deus criou foi a família. Criou todos os astros, criou todos os seres inanimados, depois criou todos os seres vivos, depois criou o homem. Ao olhar o homem disse, não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher, e da união do homem e da mulher ele criou a família. A família é o ápice da criação terrena. Daí porque o diabo colocar a família como alvo principal. Antes de nós esquecermos, eu estou vendo ali a lista, eu esqueci de falar no início, hoje também nós estamos dando aí o balanço das contribuições dos irmãos do trimestre. Aqui não tem caixa preta, né? Então, aqui está tudo certinho, os irmãos veem aí o dinheiro que os irmãos estão contribuindo para a gente tirar aí as xerox dos esboços para entregar para os irmãos. E nem caixa 2. Nem caixa 2. Nem preta nem 2. Fez muito bom, foi bom falar. Vamos começar então o trimestre pela capa. A capa. A família cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. Eu já expliquei um subtema, mas eu gostaria de explicar o tema. O nome aqui é muito sugestivo. A família cristã no século XXI. O que a gente percebe nesse título que foi muito feliz? Hoje em dia os irmãos estão ouvindo muito por aí uma expressão que é bem diferente dessa do nosso título. É a expressão a família do século XXI. Do século XXI. Hoje, como é que é a família do século XXI? Nós falamos aqui já... Não foi aqui não. Eu já fiz 3 aberturas de trimestre. Mas, se os irmãos forem pesquisar na internet, não é propaganda aqui não, né? Mas a Rede Bandeirantes de Televisão, ela fez umas reportagens no Jornal da Band, que é o principal telejornal da Rede Bandeirantes. Ela fez no ano passado um daquelas reportagens especiais, os irmãos encontram lá no site da Rede Bandeirantes, sobre a família atual. Então ela falou sobre como é que está hoje várias famílias, né? Então fala da família mosaico. O que é a família mosaico? A família mosaico é o cidadão, o marido e a mulher já casaram 4, 5 vezes e traz os filhos do casamento, do outro casamento, então vive tudo junto. Então eles até mostraram lá uma família que tinha 5 filhos, cada um do casamento e cada um dos dois. Não é? Todos meio irmãos ali e aquela confusão. Né? E eles dizem, então se fala muito hoje da família do século XXI. Recentemente, os irmãos sabem muito bem, houve aí uma entrevista de um pastor renomado, com uma jornalista renomada, não é? Então, vocês sabem muito bem, o pastor Silas Malafaia foi no programa da Marília Gabriela. E lá, num certo momento, a Marília Gabriela, externando bem a mentalidade do mundo de hoje, disse assim, mas eu não aceito, falando com o pastor Silas Malafaia, que vocês evangélicos queiram regrar pela Bíblia, um livro tão antigo, as famílias de hoje. Então, a família de hoje, família do século XXI.
Mas o nosso título diz assim: a família cristã no século XXI. Por quê, irmãos? Porque a família é uma criação de Deus. Foi algo criado por Deus. E quando Deus viu tudo que tinha criado, Gênesis 1:31, diz: e viu Deus que tudo era muito bom. O que Deus criou não precisa ser melhorado, não pode ser modificado, porque é perfeito. Salomão, lá em Eclesiastes 7:29, e eu vou pedir para que o aniversariante, o irmão Clóvis, leia para nós. Eclesiastes 7:29. Isto tão somente achei: Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Uma outra tradução diz: os homens buscaram muitas invenções. Quando o nosso texto, o nosso título diz a família cristã no século XXI, o que ele está dizendo? Uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que a família é uma instituição criada por Deus e que não muda, não se altera, porque foi algo criado por Deus. A base da família, o modelo da família, a forma como a família funciona, os relacionamentos que devem ter na família, eles não se alteram. Por quê? Porque foram criados por Deus. Agora, o homem, dentro do livre-arbítrio que Deus lhe deu, busca muitas invenções, ou muitas astúcias, como diz a versão atualizada. Ele cria situações, subterfúgios, que não funcionam. E como eu disse para os irmãos hoje, os problemas sociais, os problemas que existem hoje, são a prova de que as distorções feitas pelo homem, no modelo bíblico, simplesmente fizeram com que a instituição familiar não funcione. Então, todos os problemas que nós vemos hoje, todas as mazelas que nós vemos hoje, são a prova irrefutável e indelével de que aquilo que o homem modifica e distorce e muda do que Deus estabeleceu como família, não dá certo. Eu já dou a palavra para os irmãos, eu vou completar aqui a história do título. Mas alguém pode dizer: mas pastor, o título aqui está dizendo a família cristã. Então, é algo que foi feito por Cristo. E Cristo não está desde o começo do mundo. Então, pelo menos enquanto homem, então, a família cristã é uma realidade introduzida por Jesus. Mas o que foi que Jesus introduziu? Mateus capítulo 19, versículos 3 até 6. Eu vou pedir para a irmã Emília ler para nós. Mateus 19, 3 a 6. Não tem microfone. O microfone foi banido. 19 ao 19, 3 ao 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Obrigado. Só até assim. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio resgatar o princípio. Então, quando se fala família cristã, o que Jesus introduziu? Ele não introduziu
adicionado, não inventou nada. Ele restaurou o que era o princípio. Ou seja, como Deus havia instituído a família. Porque até na lei de Moisés, o modelo que estava lá não era o modelo do princípio. Até na lei de Moisés os homens conseguiram introduzir, disse Jesus, por causa da dureza do coração deles, introduziram algo que não era de acordo com a vontade de Deus, que era o divórcio. Nós vamos ter uma lição sobre isso, a lição 7. Então, até na lei de Moisés, até no povo de Deus, eles tinham inventado, tinham feito uma invenção. Não é? Então, Deus estabeleceu a família. Quando se fala família cristã, Cristo veio restaurar o princípio divino. Então, a família é o que nós vamos estudar nesse trimestre. E ela está no século 21, que são os dias de Noé, são os dias de Ló. Mas o modelo bíblico divino da família é o que se chama por família. O resto é invenção. Irmão Genaro. Em conversa com o pastor Silas Malafaia, eu participei de uma palestra com ele, e ela disse assim para ele: pastor, o senhor é duro na queda, o senhor é formado em quê? Aí ele disse: psicologia. Eu estou percebendo. E ela disse: vamos parar essa sessão, vai ter um intervalo, depois voltamos. Aí ela voltou e ela quis mudar o assunto. Ele disse: não, o assunto que estamos falando aqui não saiu da pauta, nós vamos dar continuidade. Agora, olhamos para o lado da jornalista. Quem é aquela mulher para dizer aquilo para o pastor? Porque na realidade ela não é um modelo de nenhuma família desta sociedade atual. Nem desta sociedade corrompida ela não é. Quanto mais da sociedade divina. Então, é por isso que ela se levantou contra o pastor e chamou a Bíblia de um livro velho. Mas é o que eu falei, os homens buscam muitas invenções. Mas não, espera um pouquinho, você tem que ser visto aqui. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento, né? Só vamos chegar lá. Beleza, nós vamos chegar lá. Não é porque o seu trimestre acabou. Vinícius, ali. Na Folha essa semana também o editorial eles falam, um deles comentou que é um livro velho que pode regrar as regras morais atuais da sociedade, é um livro velho. Exatamente. Sabe que a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Não fale que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Muita gente fala isso, está errado. A palavra de Deus não se renova porque ela não fica velha. A Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para que se renova a cada manhã, são as misericórdias do Senhor. Senão a gente não passava no dia seguinte. Se a misericórdia do Senhor não se renovasse, nós estávamos já virando fumacinha há muito tempo. Exato. Então, cuidado com isso. Né? Então, não fale aí que a palavra de Deus se renova a cada manhã, porque não está escrito isso. Heresia, não é? A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, explicado o título e o subtítulo, vamos para a capa. Hoje o irmão Manuel nem perguntou da capa, porque ele já ouviu da capa de segunda-feira, lá em Suzano. Aliás, foi um belo jantar. Foi prometido e cumprido. Prometeram e cumprido a promessa. Teve gente que perdeu. Estava de plantão. Perdeu. A porta entreaberta com uma chave do lado de fora e um chaveirinho com a Bíblia Sagrada. O que quer dizer isso? Isto nos faz lembrar de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. E eu vou pedir para que o pastor Serafim Teixeira leia para nós. Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9.
Deuteronômio 6, de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então, os irmãos, aqui Moisés escrevendo para o povo, né? Aliás, falando para o povo, que são discursos que Moisés fez. O livro de Deuteronômio são discursos que Moisés fez antes de morrer. Se despedindo do povo, ele repete toda a lei. É isso que quer dizer a palavra Deuteronômio. É a segunda lei, quer dizer, a repetição da lei. E ele diz para o povo que eles deveriam ter a palavra no seu coração e deveriam comunicá-las com autoridade aos seus filhos em todos os momentos. Deitando, levantando, andando, sentando. Quando falas intimarás, intimação é uma comunicação com autoridade. O juiz, o promotor, o delegado, ele intima a pessoa. Se a pessoa não comparece, ela vem na marra. Eu fiz muito disso na cidade de Miracatu. O povo não vinha na audiência, aí começou a vir na marra e com uma multa bem alta. Em 15 dias eu acabei com um problema de prejuízo de audiência. Ninguém nunca mais faltou. Porque vinha na marra, ainda tinha que pagar uma multa altíssima. Então, subiu. Por quê? Porque é autoridade. A autoridade não convida, manda, vir. Você tem que intimar para o seu filho a palavra. Nós vamos ter uma lição sobre esse assunto, mas intimação é uma comunicação com autoridade. Por isso é que Moisés disse, primeiro você precisa ter a palavra no seu. Se você der exemplo, e a autoridade do pai vem pelo exemplo, o seu filho aprenderá a palavra de Deus. E essa palavra, diz Moisés, tinha que estar como sinal nas mãos, como testeira nos olhos e nos umbrais das portas. É aí que vem a porta da nossa casa. A palavra de Deus tem que ser a base da vida familiar. É por isso que o chaveirinho aqui tem uma Bíblia aqui. A palavra de Deus, ela tem de ser, em primeiro lugar, um sinal nas mãos. Ou seja, as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos atos têm de estar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que dar exemplo aos nossos filhos, exemplo ao nosso cônjuge, para que a família possa se basear na palavra de Deus. Não adianta nada fazer um culto doméstico com os meus filhos e minha esposa e ficar meia hora falando sobre a importância de falar a verdade. E depois que eu terminar o culto, tocar o telefone e eu pedir para o meu filho, se for fulano, diga que eu não estou. Não adianta nada. Você tem que dar o exemplo. É do exemplo que vem a autoridade. Por isso que Jesus, o ensino de Jesus causou admiração do povo. Porque a Bíblia disse que o povo viu que ele falava como tendo autoridade. E de onde é que vem a autoridade de Jesus? Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus, quando fala dos fariseus e dos escribas, diz para eles, não façam como os fariseus e os escribas, que falam, mas não fazem. Essa é a diferença de Jesus. Lá em Atos 1:1, Lucas escreve, Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então Jesus dava exemplo. Por isso que o seu ensino tinha autoridade. Então a palavra de Deus é quem deve basear a vida da família. O sinal nas mãos. Mas o texto também fala que eu tenho que ter as testeiras como testeiras nos seus olhos. Ou seja, a visão, nós temos que ver as coisas
de acordo com a palavra, ter uma visão da palavra, não se deixar iludir pelo consumismo, pelo materialismo, pela mídia, mas ter uma visão divina e transmitir esta visão de acordo com a vontade de Deus para os nossos filhos. A família tem que se fundamentar na fé. Nós não andamos por vista, mas por fé. É isso que nós temos que ter uma visão divina. A Sagrada Família, assim chamada, né, a família de José e Maria, Maria teve a visita do anjo e ela viu aquela sua gravidez não como uma pecha social que poderia levá-la à morte, mas como uma graça de Deus. José recebeu Maria como sua esposa por causa do sonho que ele teve, e ele assumiu aquilo dentro de uma visão divina, sem se preocupar com o que iriam falar e com o que falaram. Foi assim que surgiu a família de onde nasceu o nosso Senhor. Dentro de uma visão divina, incompreensível aos homens, rejeitada pelos homens, mas na vontade de Deus. E por fim, colocar nos umbrais das portas. Os judeus, até hoje, se você for numa casa de um judeu ortodoxo religioso, você vai encontrar um objetozinho na porta da casa dele, e se você perguntar para ele, ele vai dizer que é a mezuzá. Lá dentro está os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele segue aqui. Também as atarás e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Mas na verdade aqui não era para pôr um objetozinho lá. É para que a família ela esteja protegida pela palavra de Deus. Como é que eu protejo o meu lar dos ataques do inimigo? Através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é a arma de ataque contra o inimigo. Como foi que Jesus fez o diabo correr? Com a palavra de Deus. Se a minha família viver de acordo com a palavra de Deus, eu protejo o meu lar dos inimigos. Quando Moisés fala de colocar nos umbrais da porta na tua casa, isso foi imediato. Os israelitas lembraram-se de quê? Lembraram-se da Páscoa, onde eles puseram o sangue nos umbrais das portas, e o anjo passou a morte, não matou os primogênitos do Egito, porque eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. E agora Moisés diz, vocês vão continuar protegidos pela palavra. É o que acontece na nossa vida. Nós somos purificados, resgatados pelo sangue do cordeiro vertido na cruz do Calvário. E nos mantemos protegidos, santificados pela palavra. É por isso que Jesus orou para o Pai dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o principal meio de santificação é a palavra. Então a nossa família ela estará protegida e eu poderei abrir a porta da minha família, ou seja, eu poderei me comunicar com o mundo sem abalar a minha família, se eu estiver baseado na palavra de Deus. É isso que a nossa capa diz. Veja bem que a porta está sendo aberta de quem está do lado de fora. Minha família, ela vai poder enfrentar o mundo se ela estiver baseada na palavra de Deus. Senão, não haverá como ela existir. Os blocos desse trimestre, nós temos 13 lições. Hoje é uma introdução, família, criação de Deus, é uma lição introdutória. Depois nós vamos ter, das lições 2 à lição 10, como a gente tem a porta separa o lado de dentro do lado de fora. O primeiro bloco do trimestre, nós vamos estudar a família do lado de dentro. Nós vamos estudar o casamento, nós vamos estudar os ataques que a família sofre, nós vamos estudar os conflitos na família, a infidelidade conjugal, o divórcio,
a educação cristã, que é a responsabilidade dos pais, a sexualidade, a necessidade e a urgência do culto doméstico. É a família do lado de dentro. Depois nós vamos estudar a família no seu contato com o lado de fora. Nós vamos estudar a família e a escola dominical, a família e a igreja, e por fim a família e a sociedade, que é a última lição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, já fez várias lições, é um dos grandes estudiosos de ética cristã na nossa igreja. Ele é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Parnamirim é ali na Grande Natal, onde fica o aeroporto, né, da cidade. Vamos agora para a lição número 1. Família é criação de Deus. Então a gente já disse que a família é uma instituição que foi criada diretamente por Deus. É o nosso textuário de hoje. Deus criou tudo, estava quase acabando de criar todas as coisas, quando ele olhou para o homem solitário e disse: não é bom que o homem esteja só. Destoou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, viu que era. E viu Deus, e foi à tarde, e viu Deus que foi bom. E foi à tarde da manhã do dia primeiro. Diz Deus que é bom. Foi à tarde da manhã do dia segundo. Dia terceiro, dia quarto, dia quinto. Estava no dia sexto, e ele encontrou a primeira coisa que não era boa. Isso mostra, irmãos, a imperfeição do homem. Onde está o homem, tem alguma coisa que não estava boa. Não tinha pecado ainda, mas não estava bom. Então, não busque a perfeição. Nós devemos buscar a perfeição, mas não cobre a perfeição de ninguém. Nenhum homem é perfeito. O homem não tinha pecado, mas já tinha uma coisa que não estava boa. Era a solidão. E aí me permita, quando Deus olhou o problema era a solidão. A família veio resolver o problema da solidão. E aqui eu já me permito parar um pouquinho, mas esse trimestre vai ser um trimestre muito reflexivo. E eu pergunto para os irmãos: será que na nossa casa nós temos impedido a solidão? Existem muitas casas hoje que pais não conversam com filhos, marido não conversa com a mulher, está cada um num cômodo, um está com atenção na televisão, o outro atenção no computador, o outro atenção no celular, não se falam. E depois os problemas vêm, e vocês culpam a Deus, e se desesperam, e perguntam para Deus por quê, se esquecendo que Deus criou a família para acabar com a solidão, mas nós estamos instituindo a solidão na igreja, na família. Então, primeira coisa, a família existe para acabar com a solidão. Foi por isso que Deus criou a família. Desta maneira, nós não temos como reclamar depois dos problemas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de, nesse trimestre, nosso textual já faz isso. Deus criou a família para acabar com a solidão. Não permitamos que os nossos familiares fiquem sozinhos debaixo do nosso pé. Sejamos companheiros, tenhamos comunicação. Não permitamos que a solidão entre no nosso lar. Segunda coisa, Deus viu que não era bom que o homem estava só, então Deus chamou Adão e disse para Adão: dá nome aos animais. Adão disse: mas eu posso dar nome aos animais? Pode, eu te fiz inteligente. Ele nem sabia que ele era inteligente. E ele começou a dar nome aos animais. E como ele era inteligente, ele não só deu nome aos animais, como ele também começou a contar. E ele percebeu que a girafa tinha o macho e a fêmea, 1, 2. O hipopótamo tinha o macho e a fêmea, 1, 2. O leão tinha o macho e a fêmea, 1, 2. O canário tinha o macho e a fêmea, 1, 2. E quando ele chegou para ele, ele viu um.
Aí ele percebeu que estava só. Outra coisa que a gente já aprende aqui. Deus viu o problema e já tinha a solução. O textual diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma Ajuda. Quando Adão percebeu que estava só, Deus já sabia que ele estava só. Isso é uma lição, irmãos, muito importante para as nossas famílias. Quando aparecer um problema na sua família, saiba que quando você percebe esse problema agora, Deus, que é o mesmo Deus que criou a família, já sabia do problema antes. E Ele já tem a solução. Um dos grandes problemas que nós temos nos dias de hoje é que os crentes, quando estoura o problema em casa, ele corre no pastor, ele corre na vizinha, ele corre no terapeuta familiar, ele corre no psicólogo, ele corre no psiquiatra, ele corre até no PZD. Ele só não corre aos pés de Jesus. Só que quem tem a solução é Deus. Deus nos ensina aqui. Quando ele viu o problema da solidão, Adão nem tinha percebido, mas ele já tinha a solução. E quando Adão se sentiu só, como Deus não queria que o homem sofresse, já deu um pesado sono sobre Adão, para ele não ficar melancólico. E quando Adão acordou, ele que era um homem em comunhão com Deus, não tinha pecado, ele ao olhar Eva, Deus não precisou falar nada, ele tinha um discernimento espiritual. É outra coisa que nós precisamos ter, discernimento espiritual. A nossa família tem que estar em comunhão com Deus, porque eu só vou perceber qual é a solução de Deus se eu estiver em comunhão com Ele. Adão não viu a cirurgia, porque a cirurgia foi com anestesia geral, não foi local. Porque a Bíblia diz que Deus deu um profundo sono sobre, então foi anestesia geral. Se fosse local, tudo bem, ele teria visto Deus abrir, tirar a costela, né? Mas ele não viu. Mas como é que ele sabia? Porque a Bíblia diz que foi ele quem disse. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varão, porquanto do varão foi tomado. Se ele não viu, é que ele tinha discernimento espiritual. Ele era um homem em comunhão com Deus. Era um homem sem pecado. Então ele tinha discernimento espiritual. E ele disse que era osso dos seus ossos, carne da sua carne. E ele então a tomou por mulher. Não, nós vamos falar do casamento semana que vem, mas eu já vou adiantar aqui. Nem Adão foi obrigado a casar com alguém. Que alguém diz: Adão casou com ela porque só tinha ela mesmo. Foi obrigado. Não, Deus não obrigou, não foi Deus que disse. Se Deus tivesse dito para ele, quando ele acordou: olha aqui, essa aqui é osso dos seus ossos, cara, aguenta aí, encolhe. Aí ele poderia depois reclamar. Mas ele que escolheu. Casamento é uma escolha livre e consciente de alguém. Mesmo assim reclamou. Mesmo assim reclamou depois, né? Então, foi Adão quem escolheu ela. Mas era a solução de... Ele escolheu bem. Porque ele escolheu na direção de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, aprenda isso, a família, os problemas da família, Deus já sabe. Os problemas da família, Deus tem a solução. Se você for a Deus e estiver em comunhão com Deus, você tem um discernimento para descobrir as soluções. Irmão José. O senhor falou e eu tenho uma experiência própria comigo. Eu estava passando uma fase, não há muito tempo, muito difícil no casamento. Eu estava muito triste. E eu procurei um pastor para me dar uma orientação, nos ajudar.
E comuniquei o pastor e marcou uma visita na minha casa, a minha esposa soube. E então a situação piorou. Eu fui tentar um serviço e foi muito triste. E no serviço, eu lendo lá a escritura, e Deus falou profundamente no meu coração. Aí eu lembrei do quarto, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você já dobrou o joelho lá? Já me consultou? E eu vim no metrô com aquela paz, aquela alegria, falei, vou orar. Né? E comecei a buscar a Deus, né? Aí, no decorrer da semana, aí eu vim para o trabalho, comecei a entrar nas escrituras, e aquela paz veio, e aí eu tinha marcado com o pastor, falei, amanhã ele vai lá em casa. Aí eu passei na igreja, chamei o obreiro, quando que o obreiro falou, ó, fala para o pastor não ir amanhã na minha casa, que eu não vou poder receber ele. Eu tinha marcado, mas eu não vou poder receber ele. Aí fui para casa confiando em Deus, aquela confiança que Deus ia resolver o meu problema. Aí eu já cheguei em casa, já tirei a bolsa, coloquei lá no canto, lavei as mãos, fui para a cozinha, fazer uma comida pernambucana, passando tempero, e as crianças brincando, né? 7 crianças lá, brincando, aquela alegria, e outra, e uma parte da casa, aquela tristeza, a gente sem se comunicar. Aí quando ela sentiu o cheiro da comida, estava orando a Deus, estava em espírito. Aí ela veio e deu uma consultada. Aí eu falei, agora o negócio melhorou. Aí realmente foi solucionado o problema. Nada com uma comida pernambucana. Nada com uma comida pernambucana. Alguém aqui levantou a mão aqui também? Alguém aqui levantou a mão? Então, irmãos, é isso que a gente já aprende de início. A narrativa bíblica de início nos ensina aí. E aí vem o estabelecimento da família. Depois que Adão disse a serra do Arão foi tomada, aí nós temos aqui uma frase, né, que é Gênesis 2:24, que é a base. Vamos repetir Gênesis 2:24 aqui, toda a aula. Esse texto não foi nem Adão quem falou, nem Eva, nem Deus. Esse texto aqui é o texto do narrador. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui nós está o modelo bíblico da família. Aqui está o manual da família. Eu já estou falando para o manual. Nós vamos destrinchar isso semana que vem. Mas, desde já, a gente vê que a família é isso. É a união de um homem e de uma mulher pelo casamento, que passa a ter vida independente e em comunhão. Isso é família. Isso é família. E eu tenho dito para os irmãos aí, quando você vai comprar algum aparelho eletrodoméstico, eletrônico, você compra aí um computador da Samsung, sem fazer propaganda. Aí, se você vier com o computador da Samsung, eu chego e dou para você um manual de uma outra marca, para você aprender a operar aquele computador. Você não vai usar esse manual. Por quê? O fabricante é um e eu dei o manual de outro. Usar aquele manual do outro não vai me fazer funcionar aquele produto, aquele aparelho. Porque um vai dizer assim, o botão da direita é para ligar. No outra marca é o da esquerda que liga. Ninguém aqui vai usar o manual de um outro fabricante para fazer funcionar o aparelho. Mas tem muito crente usando outros manuais que não o manual do fabricante. Porque foi ele que criou a família. Então, quem sabe como funciona a família é Deus. E Deus deixou aqui como é que ela funciona. Mas tem muita gente querendo fazer funcionar a sua família usando o manual da novela da Globo. Usando o manual da jornalista X, do jornalista X. Usando o manual do psicólogo fulano de tal. Usando o manual da sexóloga fulana de tal. Da cantora Daniel mesmo. Exato.
Usando um manual que não é um manual. Sabe o que vai acontecer? A sua família, é o que já está acontecendo. A sua família não funciona. Porque você está usando um manual que não é do fabricante do produto. Pois não, pastor Manuel? É só uma curiosidade. Todo homem falta uma costela ou não? Só olhando que conforme. Só então, irmãos, nós temos que ter. Só passa por favor. Nós temos que entender que Deus criou a família, Ele é quem sabe como a família funciona. Não adianta você ficar. No meu tempo de criança, tinha aquele cidadão sensitivo lá, Uri Geller. Lembra dele? Ele veio aqui no Brasil, tá? E aí ele mandava ficar falando assim com o aparelho. Funciona! Funciona! Lembra? E pela força da mente ia funcionar porque estava quebrado. Tem muito crente que está fazendo assim. Funciona! Funciona para a família. Só que ela só funciona quando você segue o manual. Só quando segue o manual. Pode ir para a próxima. A família é primeiro grupo social que uma pessoa pertence. Todo mundo nasce dentro de uma família. Pode estar desmantelado ou não, mas ela nasce numa família. E ela foi feita para impedir a solidão. Já falamos disso. E por que Deus criou a família? Aí nós vamos a Gênesis 1 e 28. Gênesis 1 e 28. E eu vou pedir para que a nossa irmã Lúcia leia para nós, irmã Lúcia. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Primeira bênção que Deus dá foi para a família. Deus não abençoou Adão quando ele estava só. Deus não abençoou Eva sozinha, aproveitando que Adão estava dormindo e abençoou a Eva. Não. Ele só abençoou o casal. Olha o plural aí. E Deus os abençoou. Então a família ela foi criada em primeiro lugar para ser o local da bênção de Deus. O lugar propício para Deus abençoar é na família. Talvez alguém, se eu perguntasse para alguém assim, onde que é o lugar apropriado, o lugar adequado que Deus criou para que Deus abençoe, para que Deus se encontre com o homem? Provavelmente muita gente vai responder, na igreja. A igreja é o lugar que Deus criou para que ele se encontre com o homem e para que ele seja abençoado. Não foi a igreja, não, senhor. O lugar que Deus criou para se encontrar com o homem e abençoar o homem foi a família. Porque a Bíblia diz, e Deus os abençoou. Não tinha igreja aqui ainda. A igreja é uma realidade desde antes da fundação do mundo, já prevista por Deus, mas só edificada por Cristo. Muitos milênios depois. Mas ali no Éden, Deus já abençoou o homem e a mulher, já abençoou a família. E ele, toda a viração do dia, vinha se encontrar com a família. Então, um lugar propício para Deus se encontrar com o homem e para Deus abençoar o homem é a... Entenderam por que o diabo detesta tanto a família? Porque a família é o lugar em que Deus se encontra com o homem e Deus é abençoado pelo homem. Né? Deus abençoa o homem é abençoado por Deus. Então é a família. E só depois que Deus criou a família, é que Ele revelou ao homem o propósito. Vocês
estão aqui para frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar sobre ela. Deus, e olha o plural, frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai, dominai. É só na família que o homem pode cumprir o propósito que Deus estabeleceu para eles. E tanto isso é verdade, que a igreja, depois quando foi edificada por Jesus, como ela é chamada? Noemi, leia para nós Efésios, capítulo 2, versículo 19. Só o 19. Efésios 2 e 19. E qual a sobreexcelente grandeza... Não, Efésios 2 e 19. 12. 2 e 19. Assim que já sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é chamada de concidadã da família de... Ou seja, a igreja é uma grande família. Tudo está na base da família. A família foi criada para que o homem cumprisse o propósito que o próprio Deus estabeleceu para ele. É por isso que o diabo quer destruir a família. Porque destruída a família, o homem não cumpre o seu propósito. Sem a família, não dá para o homem frutificar. E aqui frutificar não é ter filhos. Frutificar aqui é produzir o fruto do Espírito Santo. E Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Então, se nós, como crentes, temos que dar fruto, o lugar propício para nós frutificarmos é a nossa família. Mas aí também tem multiplicar, aí sim é ter filhos. Multiplicar, aí sim. Qual é o lugar propício para haver a procriação? A família. É na família que homem e mulher poderão gerar filhos. Mas também tem o propósito de encher a terra. Isso não é só um avanço populacional, mas encher a terra com paz. Não é só com pessoas, mas com paz, com alegria, com gozo. As famílias bem estruturadas, elas transbordam para a sociedade o bem-estar, em todos os sentidos. E a sujeição e a dominação sobre a criação terrena, o homem ele só vai poder sujeitar e dominar a criação terrena se ele estiver devidamente organizado, e a organização social começa com a família. Então o propósito divino para o homem só se cumpre em família. Pois não, irmão José? É isso aí, doutor. Toda vez que eu leio essa passagem, inclusive voltou, por que essa recomendação divina para que a família, ou seja, nós, vivesse uma vida sujeitando a terra? Porque o homem ele foi feito para ser administrador da terra. Não é? E a terra foi criada em função do homem. Mas o homem deve dominá-lo. Né? Exatamente porque ele tem esse senhorio, refletindo a imagem e semelhança de Deus. A dominação do homem sobre a criação terrena é um reflexo de que ele é a imagem e semelhança de... Assim como Deus governa todas as coisas, o homem tem que governar a terra. Vamos olhar. Mais uma pergunta. Nós estamos estudando sobre família e é um assunto muito importante para toda a igreja, para toda a família. Eu pergunto para o senhor, um casamento de um homem com outro homem é família? Nós vamos falar disso semana que vem. Vamos falar disso semana que vem. Isso aqui é a família. Agora vejam bem. Nós colocamos aqui 3 ensinamentos errados a respeito da família, de heresias, de falsas doutrinas. A primeira é a seita do falecido reverendo Moon. Do extinto. Reverendo Moon. Do extinto reverendo Moon. Ele não ressuscitou, né, pastor? Não. Ele não ressuscitou. Reverendo Moon, que nós sabemos que tem alguns aí que se dizem da Assembleia de Deus, amiguinhos do reverendo Moon.
filho agora, né? Porque o reverendo Moon morreu. Mas o reverendo Moon, ele dizia que ele era o Messias, porque ele veio completar um trabalho que Jesus fracassou, que era a família. Jesus, segundo o reverendo Moon, ele tinha fracassado porque ele não tinha formado família. E o reverendo Moon veio então para terminar esse trabalho que Jesus deixou de fazer. É como disse a irmã Emi, só que ele morreu e não ressuscitou. Então, o negócio não deu certo, né? Porque Jesus fez o trabalho dele, morreu por nós e Deus aceitou o seu sacrifício e ele ressuscitou. Prova de que ele foi vitorioso. E formou uma grande família. Exatamente. Ele formou uma grande família, essa família de Deus que a gente colocou aí. E o objetivo de Jesus, irmãos, não era formar família, mas restaurar a família. Ele nasceu em uma família. E como ele disse lá em Mateus 19, ele veio restaurar o princípio. E ele restaurou esse princípio. Então, não está certo o reverendo Moon. Jesus fala também que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada, para que o pai fique contra o filho e o filho contra o pai. Ele fala da família serão os piores inimigos. Tal. Nesse caso, é que você está comentando a família cristã, ele estava falando de uma família que, no caso, não todos professam a fé, é isso? É isso. Nós vamos falar nisso na lição 5, não é? Mas é exatamente isso, porque ele trazendo a salvação ia cortar. Segundo ensino errado, são dos Mormons. Os Mormons, quando eles surgiram, eles defendiam a poligamia. Né? Já mostra aí como ele... porque Abraão teve mais de uma mulher, Salomão teve 1000, então podia ter quantos quisessem. Hoje em dia não são mais assim, eles tiraram essa coisa aí da poligamia, só existe um pequeno movimento dentro deles que continua ainda ferro e fogo lá na poligamia, mas além, quer dizer, já mostra como eles têm um ensinamento familiar errôneo, equivocado. Mas eles ensinam que existe o casamento eterno, não é? Que as pessoas casando no templo mormon ficam casadas pro lado de lá também. Não é? Só que isso não é verdade. Jesus disse que a família é uma realidade e serão ambos uma carne. Olha a palavra carne. A palavra carne nos mostra que é uma realidade terrena. E Jesus esclarece isso muito bem naquela conversa com os saduceus. Os saduceus dão um crime em ressurreição e trouxeram um problema para Jesus. A lei diz que quando alguém morre, o cunhado, né, tinha que casar com a viúva para suscitar herança ao irmão. E aí eles deram um caso que houve 7 irmãos e essa mulher enterrou 7. Então na ressurreição ela ia ser mulher de quem? Já que ela tinha sido mulher dos 7. Jesus disse de ninguém, porque lá depois da ressurreição não seremos como os anjos, nem casando, nem não de casamento. Então, a família é uma realidade terrena. É por isso que a morte com a morte, os vínculos do casamento se desfaz e você pode casar com qualquer pessoa sem adulterar, porque não há nenhum vínculo. Então é outro ensino errado. E o último... Me permite um parênteses aí, porque há muitos crentes que perguntam. Quando uma senhora vai para o céu, Jesus vai à igreja, a senhora vai e vê que o filho dela não foi. Ela vai ter tristeza no céu? Não, ela não vai ter tristeza, porque os laços sanguíneos foram cortados. Os afetivos Coríntios 15, 50. Exatamente, não tem mais. E aí que a gente já entra nessa parte dos espíritos. Os espíritas também falam que os laços familiares perduram. Por isso é que o avô, a avó, o pai, a mãe volta aqui para instruir o filho, se dói pelo filho. Também isso não é verdade. Primeiro que eles não voltam. Quem se manifesta no centro é um demônio. Eles não voltam. E segundo porque não há mais esses laços. Não há esses laços. É por isso que a gente tem que entender aquela posição de Davi.
quando ele se jejuou pelo filho, né? E foi-se. Quando ele soube que o filho morreu, ele levantou, tomou banho e todo mundo achou, mas o que é isso? Ele disse, agora não tem mais jeito. Cessaram os laços. E vamos ver as funções da família. Aqui é interessante, nós vemos que essas funções que eu coloquei aqui da família são funções dadas pelos sociólogos. São sociólogos, é a ciência que diz quais são as funções da família. E nós encontramos o estudo científico dos sociólogos sobre as funções das famílias estão de acordo com a palavra. Quer dizer, quando Deus criou a família, Ele criou com alguns objetivos. E a ciência sociológica, ela admite que a família, ela tem estas funções na vida em sociedade. Então isso é muito importante, para não dizer que é conversa de crente. Não, os sociólogos, eles admitem, né? A família tem um papel na vida humana. E esse papel corresponde exatamente ao que a Bíblia nos fala quando Deus criou o homem. A primeira função da sociedade, nós já lemos lá em Gênesis 1, 27 e 28, é a procriação, a perpetuação da espécie humana. Deus fez o homem sexuado. Nós vamos ter uma lição sobre isso, a lição de número 8, sobre a sexualidade. Deus quis criar o homem macho e fêmea, quis criar o homem sexuado. Ele é o único ser moral sexuado. Quais são os seres morais? Deus é os seres que discernem entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Deus, os anjos e o homem. Deus é assexuado. Os anjos são assexuados. Mas o homem foi criado sexuado. E a família foi estabelecida para perpetuar a espécie humana, para que as gerações seguidas viessem. Então, a primeira função da família é a procriação. Isso é importante. Nós não temos uma lição aqui, talvez eu ainda estou pensando se eu vou fazer um apêndice ou não sobre esse assunto, mas é importante nós vermos que é a questão do planejamento familiar, mas é importante nós vermos uma coisa fundamental. A família foi feita para que haja a perpetuação da espécie humana. Então, quem se casa para ter filhos. Hoje nós temos uma subversão disso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. E as pessoas hoje estão vendo os filhos como um estorvo, como um atrapalho, como... Não, isso é uma mentalidade diabólica. Por quê? Porque ele não quer a perpetuação da espécie humana. Ele vem para matar, roubar e... É por isso que ele criou o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Se todo mundo virasse homossexual hoje, em uma geração a humanidade acaba. Por quê? Porque não tem mais filhos. Não tem mais procriação. A primeira finalidade da família é perpetuar a espécie humana. Fala, Marcos. Os sociólogos, eles dizem que isso aí é um suicídio, né? Porque quanto mais pessoas tem no mundo, mais possibilidade de um cuidar do outro. Na Europa eles estão evitando filhos, só que é um problema social, porque quem é que vai pagar a aposentadoria dos idosos? Tem que ter gente para trabalhar. Exatamente. Então Hoje, isso aí é um suicídio. a crise que a Europa está vivendo hoje, em parte é em função disso. Em parte é em função disso. Por isso que os muçulmanos dizem que em 50, se Jesus demorar um pouquinho antes, em 30 anos eles transformarão a Europa num continente muçulmano. Porque os únicos que se têm filhos lá são os muçulmanos. São incentivados a ter filhos. Na França é instituído que quem tiver até 3 filhos, 2 ela cria, o outro é da França. Quer dizer que ela mantém aquela criança, garante até a faculdade para o 3º filho. O pai não vai ter preocupação econômica com ele, só mesmo o laço, o carinho, a instituição da família, pessoalmente. Porque é para incentivar para ter filhos. Incentivar para ter filhos. Meu pastor, eu vi um casal que desse na televisão, alguém deve já ter assistido isso.
eles com saúde dizem, nós não queremos ter filho. Então, eles não estão criando filho, não querem ter filho, mas estão criando cachorro. Entendeu? Tem um casal que tem 10 cachorros. Entendeu? Quando estourou a crise financeira lá em 2008, muitas empresas automobilísticas iam lançar modelos de carros especiais para colocar animais na parte de trás. Por causa disso aí. Essa mulher da televisão, aquela loira autona, Ana, então ela mostrou na casa dela uma mansão, ela cria vários tipos de cachorro, em várias marcas. Ela tem um canil enorme lá, mas filho que é bom ela não tem. Então você veja como é que é. Mas é a mentalidade de Deus. Isaac. Lá em Oséias, capítulo 4, no verso 10, ele já fala sobre isso, né? Diz assim, tem o detalhe que o povo está destruído, então, mas aí chega esse versículo. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. É o homossexualismo. Exatamente. Eles se entregam a todo o prazer sexual, mas não se multiplicam. Exatamente. 6, 4 e 10. Segunda característica, regrar o relacionamento íntimo e sexual entre homem e mulher. A família, ela estabelece o regramento do relacionamento sexual. Exatamente por causa da procriação e da união, nós temos aqui, é na família que nós temos regrado o sexo. Nós não vamos nos aprofundar nisso, terá uma lição sobre isso, mas a regra do sexo é muito simples. São 3. No casamento, sempre. Fora ou antes do casamento, nunca. Ponto. É só isso. Cria um monte de invenções aí, mas na verdade é só isso. É na família que regra o relacionamento entre homem e mulher. Quando o sexo é feito da maneira como nós estamos fazendo hoje, né? Liberar, fora do ambiente familiar, único e exclusivamente para a satisfação da concupiscência da carne, nós temos todos os problemas que nós estamos tendo aí hoje. Todos os problemas. São os milhões de abortos, são os milhões de problemas de saúde por causa de uso de método contraceptivo, são as pessoas que são órfãos de pais vivos, né? Todos os problemas que nós temos hoje aí. A terceira função da família é inserir o indivíduo na sociedade. Né? Nós nascemos em família para aprendermos a conviver. A família é o lugar onde nós aprendemos a conviver. Por que a convivência hoje está tão difícil? Porque as pessoas não sabem se relacionar. Por que as pessoas hoje não têm tranquilidade, não têm paz? Por que não há civilidade, urbanidade? Por quê? Porque é na família que nós aprendemos a conviver com os outros. Hoje em dia, pela falta de vida familiar, pela falta de convivência, como eu disse para os irmãos, que hoje em dia não há diálogo, não há comunicação, as pessoas não têm educação. Já foi dito aqui, tem o pastor Serafim aí que é professor, os irmãos sabem muito bem disso. Eu lembro um professor, que era membro da igreja que eu tinha no interior, uma vez chamou lá os pais, porque o menino chegava, subia em cima da cadeira, subia em cima de tudo. Aí chegou para os pais e falou, você tem que ensinar seu filho que cadeira é para sentar, não é para ficar em cima, da mesinha, da cadeira, né? Não é? Aí os pais responderam, não, quem tem que ensinar isso é o senhor que é o professor. Mas é a mentalidade de hoje. Aí o pastor Serafim para saber. Quando não falam assim, ó, não, lá na minha casa ele não faz isso. Quando não falam assim. Não falam assim. Não, lá na minha casa ele não faz isso. E por que lá na escola ele tem que ficar fazendo aquilo? Porque eles nem sabem se faz ou não faz, porque nunca... Não, mas você está mentindo. Lá em casa é a mesma coisa. Então, esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. Porque não ensina a conviver. É a função de socialização. E
nosso meio está assim também. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás, do portal Escola Dominical, eu recebi um e-mail de uma professora da Escola Dominical. Porque durante a aula da Escola Dominical, o menino lá, brincando lá e tal, e ela pediu, deu uma bronca no menino, o menino foi lá, avançou nela e arrancou um pedacinho da orelha. Mordeu e arrancou um pedacinho da orelha. E ela chamou os pais para falar o que o filho tinha feito. E os pais foram reclamar para o pastor, dizendo que a professora não tinha habilidade para dar aula e que ele tinha que tomar uma providência. E ela estava preocupada. E o pastor ainda iria falar com ela, ela mandou um e-mail para mim, exatamente porque ela ouviu falar que o pastor tinha acolhido essa reclamação dos pais. Aí eu disse para ela, a senhora vai dizer para ela que a senhora não foi, realmente a senhora não tem habilidade para entregar pedaços de orelha para as crianças. A senhora foi levar lá o pão do céu, que é a palavra de Deus, não é? E não para oferecer orelha. Não é? Agora, se ele tirar a senhora da classe da escola dominical porque arrancaram um pedaço da orelha, dê glória a Deus, é para o senhor não perder o resto da orelha. Essa é a verdade. Esse comandado de segurança espiritual. O que está faltando hoje nos lares é autoridade. Uma vez uma criança foi no quarto, subiu em cima do brinquedo e não descia mais. Aí a mãe dele falou, não quer descer, chamou o guarda do parque, ele não quis descer, aí chamou o psicólogo da família, não quis descer, chamou o psicanalista, não quis descer, aí de repente chegou o faxineiro do parque lá, falou no ouvido dele, ele desceu. Aí todo mundo perguntou, por que o senhor conseguiu com o senhor faxineiro aqui? Ele falou, não é fácil. Eu cheguei no ouvido dele e falei para ele, ou você desce desse brinquedo ou quebra essa vassoura na sua casa. Mas é assim mesmo, não estou falando isso. Então, nós temos de verificar que a falta de socialização é na família que nós temos que ensinar como as pessoas devem conviver. Mas essa questão da autoridade é muito séria, essa questão da autoridade. Não é? No ano passado eu vi também um noticiário no Rio de Janeiro, o professor chamou os pais, né, foi a mãe lá, e falou que o menino estava muito rebelde, respondia, tal, batia, tinha dado um tapa no professor, e isso não podia acontecer e tal. Aí a mãe falou, ele deu um tapa, o senhor deu. Ah, então o senhor tem que aguentar. Um tapinha só. O senhor tem que aguentar. Tapinha não dói. Aí quando ela acabou de falar, o senhor tem que aguentar, aí que o filho deu um outro na cara do professor na frente da mãe. Não é? Porque ela se sentiu no direito. Agora, sabe o que acontece? Hoje ele dá um tapa no rosto do professor, o professor acaba não respondendo para você entrar com processo, nem alguma coisa, para não perder o emprego. Só que amanhã ele vai querer dar um tapa num policial, o policial vai dar um tiro. Ou no bandido. Tá certo? Na bandido ele já vai ser. Então por isso que eu já falei que é policial. Então o que vai acontecer? Depois a mãe vai ficar chorando. Meu filhinho. Não, a culpa é do policial. A culpa não é do policial, não. A culpa foi dela que não criou o menino. O menino não tem o senso da autoridade. Ele acha que... Pois não, pastor Serafim. Então, essa semana, já que nós estamos falando da questão da rebeldia das crianças, essa semana eu sou um professor que eu tenho o pessoal fala assim, Serafim, como é que você aguenta segurar aqueles camaradas lá dentro da sala? Eu falo assim, não, eu engambelo eles ali, mesmo que eles estão fazendo a lição, eles estão ali, eles estão atrapalhando, mas essa semana eu não aguentei com um sujeito lá, que ele já apanhou de quase 20 lá dentro da sala, porque a sala tem 20 e pouco, 28, acho que de 7 e pouco não apanhou, mas ele bate em todo mundo. Aí eu falei para a diretora, ou a senhora toma uma providência, ou então eu vou fazer o seguinte, na hora que chegar essa aula aí, a senhora pode colocar bolinha para mim, falta para mim, que eu não vou entrar na sala de aula, porque eu não vou ficar assistindo uma criança de 11 anos, batendo em todo mundo
e já foram feitas várias reclamações, inclusive por escrito para a senhora, e a senhora não toma nenhuma providência. Ela falou, professor, eu já conversei com a mãe. Eu falei assim, conversou com a mãe e o que ela disse? Tomou alguma posição? Não. Então eu quero a mãe aqui. Então a senhora liga para a mãe que eu vou conversar com a mãe. Professor, eu não tenho tempo. Não, eu converso com a mãe. E lá veio a mãe. Eu disse para ela assim, mãe, o que é que está acontecendo com o teu filho? Ela disse assim, professor, ele está fazendo tratamento do CAPES, está passando no psicólogo, tá, porque eu falei assim, mãe, o dia que ele toma remédio, ele dorme, ele não aproveita. Então a senhora tem que fazer o seguinte, já que ele está tomando remédio, dormindo pela manhã, a senhora arruma um colégio, uma escola, que tenha a aula dele à tarde, porque daí ele dorme amanhã à tarde, ele está tranquilo, ele vai assistir ao normal. Porque aqui é o seguinte, se a senhora dá remédio, ele dorme, não participa da aula. Se a senhora não dá remédio, ele vem e espanca todo mundo, daqui a pouco ele vai espantar. Ela falou assim, professor, mas ele é agitado assim, até comigo. Eu falei assim, olha para ela assim, mãe, só vou falar uma coisa para a senhora. Hoje ele tem 11 anos, daqui 7 anos ele tem 18. Daqui 7 anos, se a senhora não pegar o lenho verde, o caule verde e torcer e fazer ele ficar no lugar dele, daqui 7 anos ele vai estar batendo na sua cara e vai estar batendo na minha cara. A mãe começou a chorar, eu falei assim, assina o documento e vê o que a senhora vai fazer, por quê? Porque se a senhora não resolver o problema, e outra coisa, mãe, não adianta só, eu vou falar para ele, eu nas minhas aulas vagas, catei um menino excepcional, uma criança excepcional, que tem 12 anos, que está na primeira série, que só sabe fazer um barulho assim, e beliscar as pessoas, porque a minha escola virou um polo de crianças especiais. Uma maravilha, graças a Deus. Estão passando a tribulação, mas estão contribuindo para a sociedade, fazendo a inclusão. A hora que eu falei assim, a mãe começou a chorar. Eu falei, a senhora vai assinar um documento aqui, mas a senhora não tem assinado o documento, você escuta uma coisinha. A senhora tem que ter vontade de que ele mude, e ele tem que ter vontade. Eu levei uma criança especial na sala para ele ver que a criança não tem discernimento nenhum, mas ele tem discernimento sim. Como o senhor vai falar isso, professor? Eu disse sim, porque quando o Fabiano foi lá na sala e disse assim, você bateu na cara da minha irmã, hoje eu não serei Fabiano se eu não arrebentar a tua cara, depois que sair daqui. Por que quando terminou a aula, ele saiu correndo pelo fundo e pegou a perua? Então ele sabe o que ele está fazendo sim, a senhora sabe o que está fazendo, ou a senhora conserta ele, ou depois ele vai dar tapa na sua cara e vai dar tapa na minha. Passar bem. Mas é assim, difícil. Meu irmão, um caso que foi publicado na revista Veja, nos jornais, de uma escola que a criança ficava olhando pelo vitrô e chamando os policiais de coxinha. Às vezes vão no bar. Aí um policial entrou na escola, chamou a atenção da criança, a imprensa caiu em cima do policial, os pais dizem que o policial ameaçou a criança com um revólver. Quase que o policial foi até chamado a ouvidoria, teve problemas, porque ele não aceitou que a criança o desacatasse. Mas é assim que está. Então a coisa está séria, porque quando a criança sentia uma proteção do policial, ela se sentia protegida, hoje no Brasil o policial hoje é alvo de galhofa, de brincadeira, de desrespeito. E desrespeito a todo mundo. Meu irmão estava dizendo que foi uma criança lá em Jacareí, na sala do juiz, porque ele estava cometendo delitos, e o juiz, tentando aconselhar a criança, falou, você é um bicho também, você quer me ensinar o quê, seu bicho? A criança falou assim para o juiz. Exatamente. Fazer o quê? Aí depois você faz, tem uma história, eu não vou contar aqui. Conta. Anos atrás, tem um juiz começava a falar isso aí com o juiz, Parecido. Só que o juiz tinha sido policial e tal, chamou um oficial de justiça lá, foi pro gabinete, pegou o menino, deu uns 3 no estômago. Já sabia bater daquele jeito que não fica assim. Não fica mais. Aí voltou, ficou mansinho. Nunca mais aprontou nada. Não falta isso. Aí depois a mãe foi lá perguntar para o juiz o que ele tinha feito. Ele falou, resolvi o problema. Função afetiva. É na família que nós criamos a afeição. Por que existem pessoas hoje cruéis, desalmadas, verdadeiros animais, como dizia o nosso saudoso irmão Walter?
falando lá de Jonas? Porque elas não tiveram o afeto. É na família que nós aprendemos o afeto. A família é o lugar onde se cria o amor. É interessante, num dos documentos que o Papa João Paulo II escreveu, ele disse assim, que Deus criou a família para que nela se criasse, se guardasse e se transmitisse o amor. Deus criou a família para isso. Para nela se criar, nela se guardar e nela se transmitir o amor. É por isso que o casamento, ele é o símbolo bíblico da união de Deus com Israel, da união de Cristo e da igreja, onde o amor é fundamental. É o que nós vamos ver na lição de número 3. Pastor, por isso que Paulo diz sem afeto natural. Sem afeto natural. São essas pessoas cruéis sem afeto natural. Esse afeto é surgir, criar na família. A função protetora, a família, é o ninho. Vocês veem os animais aí, tem o seu ninho. A família é o lugar que foi criado para proteção. Porque a girafa, quando nasce, já nasce andando. Cai ali, eu já vi uma vez na televisão assim, né? Quando a girafa caiu ali, já saiu até com o pescocinho, já não muito grande. E já saiu andando. Os animais já saem andando quando nascem. Mas mesmo assim eles são cuidados. A mãe cuida dos filhotes durante um tempo. E o homem que nasce lá, como diz assim, pelado, careca e desdentado, não é? Ele precisa de um período maior para... Ele tem que se sentir protegido no lar. O lar é esse lugar, é esse ninho, é esse local. A família é esse local que protege, que dá proteção, que dá os primeiros ensinos, que ensina a viver fora. Então isso tem se perdido também. A família hoje precisa se proteger, por isso que o título do nosso subtítulo diz, protegendo o seu lar. Os pais hoje não protegem mais os filhos. Protegem nesse sentido errado que nós falamos aqui. Né? Isso não é proteção, é uma falsa proteção. Né? É preciso que haja essa proteção. E essa proteção se dá com o diálogo, com a transmissão do amor, o ensino da palavra. É assim que nós temos esse ambiente de proteção. Protegendo nossa família das influências maléficas do mundo. Hoje nós temos... Eu lembro que teve uma lição, um trimestre, faz muitos anos já, que era assim, não terás outros deuses diante de mim. Idolatria, eu lembro que teve uma lição sobre o Moloque. Né? E o sacrifício. Qual é o sacrifício de Moloque? Era ser um sacrifício de crianças. Quantas vezes em Israel Deus abominava aquilo? Vários profetas se levantaram dizendo, vocês têm entregado seus filhos a Moloque. Jogavam lá no forno, né? Moloque era uma imagem, tinha barrigão ali, né? Abriam ali era um forno, e jogavam as crianças e queimavam as crianças. Mas muitos hoje estão entregando seus filhos ao mundo, deixando-os ser doutrinados pela mídia, deixando eles assumirem a mentalidade mundana, não acompanhando seus filhos, o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Essa semana a nossa presidenta agora obrigou, agora a idade para entrar na escola caiu para 4 anos. É obrigatória a matrícula aos 4 anos. E o que é que estão ensinando nas nossas escolas? Kit gay, camisinha. Fora a ridicularização do nome de Deus, a tentativa de se colocar na mentalidade dos nossos filhos. E tem muitos pais que nem querem saber, nem sabem quem são os professores dos filhos, não sabem o que eles estão aprendendo na escola, não estão nem aí. Você tem que conversar com o seu filho, saber o que ele está aprendendo. Quando forem dar a teoria do Big Bang para ele, você ensinar que aquilo não invalida Deus. Quando for dar a teoria da evolução, você mostrar que aquilo não tem base bíblica, que aquilo não é verdade.
Agora é o carrossel agora. Tá certo? Né? Carrossel, fichinho. Né? Então, todas estas coisas, fora as outras coisas, fora o que a mídia traz. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas muitos pais não estão protegendo seus filhos dos dardos inflamados do inimigo. A porta aqui não é entreaberta com a palavra, é escancarada para o diabo fazer o que quer. Pois não, irmão Bispo? Professor, voltando um pouquinho nessa questão da função afetiva, eu presenciei um caso de uma garota de 14, 15 anos, ela chorando na sala da diretora, e a diretora tentando descobrir o que era aquele choro. E ela disse assim, que eu fiz aniversário, e a minha mãe sequer me deu os parabéns. 15 anos. 14, 15 anos. Isso foi um dia. Passado um tempo, essa mesma moça dentro da sala da direção, mãe, um policial, e aí alguém falou assim, mas vamos fazer o boletim de ocorrência por conta dessa sua agressão. Ela falou, mais um? Eu tenho tantos, uma mais, uma menos, quer dizer. Essa é a situação que nós temos. A função econômica. A família, ela foi também, ela tem uma função de dar sustento aos seus membros. É verdade que hoje em dia a família é mais uma unidade de consumo. Né? Ela não é como antigamente, que ela própria produzia aquilo que ela ia consumir. Mas não nos esqueçamos, a família ainda tem um papel econômico muito importante. O Brasil só está de pé, ainda meio bambeando já, né? Porque a crise econômica já está chegando aí, e com a inapetência do nosso governo vai chegar mais rápido ainda. Mas a verdade é que o que tem sustentado o pífio crescimento do Brasil é o consumo das famílias. Se as famílias pararem de consumir, arrebenta tudo. Então a família ainda tem uma função econômica importante. E por fim a chamada função de status, quer dizer, a posição. A família, querendo ou não, nos dá uma posição na sociedade. Hoje nós não temos os nobres, os plebeus, né? Mas na verdade é que a família traz essa posição. Quantas vezes nós não falamos, cuidado com fulano que a família dele não é boa. Ele não vem de um berço bom. Porque a família, querendo ou não, ela ainda nos traz uma posição na sociedade. Então nós temos mais um papel que a família nos dá. Ela nos coloca na sociedade. Quando eu era adolescente e tal, tinha aquela briga, quando tinha discussão, normalmente a gente falava assim, eu não sou da sua lar. Quer dizer, querendo dizer que a família do cidadão tinha desprestígio, era mal vista e a minha família era bem vista. A gente vê isso nos palavrões. Normalmente os palavrões atingem a nossa mãe. Não é? Quando alguém quer nos xingar, xinga a nossa mãe. Quer dizer, por quê? Porque a posição que a sociedade nos dá é a posição da família que nos dá a posição. Tá? A gente já falou que a igreja é chamada de família de Deus, e só para nós concluirmos, a família é tão importante que Deus quer ser chamado de Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso. Deus se identifica como Pai para mostrar a importância da família. E Ele se identifica como Pai porque Ele ama, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ensina, porque Ele tem autoridade sobre nós, porque Ele nos disciplina, porque Ele gera ou adota filhos, e porque Ele é responsável pelos. Será que nós podemos nos chamar de Pai? Só é Pai quem faz tudo isso. Volta lá, para a gente repetir. Quem ama, quem cuida, quem ensina, quem tem autoridade. Para frente. Quem disciplina, quem gera ou adota, e quem é responsável. Esse é o verdadeiro. Então esse é o nosso trimestre. E o texto sagrado diz que ainda que temos vários raios, contudo não temos muitos. Não, exatamente. Não temos muitos.
Tem uma historinha pela internet que está circulando. O pai está caminhando com o filho. Fala, filho, olha para onde você anda. Aí ele fala assim, pai, olha o senhor, porque eu sigo os seus passos. Exatamente. Pastor, eu vou ler aqui esse versículo. E crescia Jesus. Mas aí, nós vamos falar disso na lição 8. Na lição, senão termina o assunto da lição 8. Então, esse é o assunto da família. Então, é um assunto muito importante e vamos cuidar de nossas famílias. Na próxima semana, querendo Deus, nós vamos estudar sobre o casamento bíblico. Por falar em família, nós temos aí um livro